Amém? Os irmãos podem se sentar. Muito bom estar na casa de Deus, né, irmãos? Mesmo depois, para muitos, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, né? Às vezes uma semana que, por vezes, não tem corrido tão bem, mas é muito bom saber que a gente ainda consegue encontrar forças para poder vir agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo, né? Irmãos, eu confesso que nós já poderíamos terminar esse culto, e sem demagogia nenhuma, irmãos, porque há um pouco mais de uma semana, quando a evangelista Jeane me chamou ali do lado e pediu para que eu estivesse aqui trazendo uma palavra para os irmãos nesse culto. Eu confesso que eu gelei. Isso eu confesso para os irmãos, que eu gelei. Eu até comentei aqui com a missionária Roseli. Mas aceitei. Aceitei, fui para casa, fui na escola dominical, fui para casa até um pouco preocupado. Falei, Senhor, o que é que eu vou falar no culto com as irmãs? Que palavra eu vou trazer para as irmãs no culto com elas, no culto das mulheres? E fui para casa, irmãos, e foi uma coisa tão sobrenatural, porque eu cheguei em casa, Deus já colocou uma palavra no meu coração. Foi algo tão instantâneo, tão rápido, que eu fiquei até assustado. Falei, Senhor, mas já? Já. E a semana foi passando, isso um pouco mais de uma semana, a semana foi passando, os dias foram passando, eu comecei a meditar na palavra, a ler o texto, e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração que eu quero passar para os irmãos essa noite. Mas a gente sempre fica com aquela coisa, né? Nós que temos costume de trazer a palavra, de falar aqui, a gente sempre fica com aquela pergunta escondida: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é essa palavra mesmo? E estava sentado ali quando a missionária Roseli pegou o microfone aqui e falou de Bartimeu. No mesmo instante eu gelei novamente, irmãos, porque foi justamente essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração há 2 semanas aproximadamente atrás. Então, meus amados, confiem em Deus. Pode, como já foi falado aqui, pode parecer que está demorando, pode parecer que às vezes nem vai acontecer, ou pode parecer que está tão distante, mas Deus sempre tem uma maneira de trabalhar totalmente diferente da nossa. Eu fiquei todos esses dias me perguntando, Senhor, é isso mesmo? E a palavra foi vindo, e Ele foi me passando algumas coisas que eu vou falar para os irmãos. E hoje a confirmação da palavra aqui através da missionária Roseli. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu peço até licença para os irmãos para falar a respeito de uma coisa minha, pessoal. Irmãos, eu fui, pela misericórdia de Deus, eu fui criado na igreja, eu já falei isso aqui algumas vezes. E eu me lembro que desde criança, a minha mãe sempre me levava nos cultos. Sempre. Dificilmente ela ia para os cultos e deixava eu, os meus irmãos em casa. Então ela sempre nos levava aos cultos. E quando ela não podia ir por um motivo ou outro, como nós morávamos perto da igreja, ela nos mandava de alguma forma para a igreja. Falava, eu não vou, mas vocês vão. E hoje eu louvo a Deus por isso, porque foi justamente isso que nos fez crescer na presença do Senhor, nos fez conhecer melhor a Deus e nos fez permanecer também na presença de Deus. É claro que a gente teve dias difíceis, momentos em que a gente quis largar tudo, jogar tudo para trás e ficar em casa sem ir para lugar nenhum. É claro que teve, eu não posso dizer algo diferente disso para os irmãos. Mas o importante é que mesmo nesses momentos de tribulação, nesses momentos em que o vento bate um pouco mais forte, Deus nos ajuda a permanecer de pé. E voltando nessa questão que eu falei que a minha mãe sempre mandava a gente para a igreja, eu me lembro que eu participava de
praticamente todos os cultos da igreja. Culto com os varões, culto de libertação, que tinha bastante na época, culto de tarde da bênção, que na igreja onde eu congreguei antes era aos sábados, culto com os jovens. Mas eu me lembro muito bem, mesmo sendo ainda criança, com 8, 9 anos de idade, que no culto com as irmãs, alguma coisa diferente acontecia. Irmãs, eu não estou falando isso porque eu estou justamente aqui no culto com as irmãs. É porque acontecia mesmo, irmãs. Eu me lembro que no culto com as irmãs acontecia um mover sobrenatural, uma coisa diferente de todos os outros cultos que eu participava. Eu, criança ainda, crescendo na igreja, não entendia isso. E hoje eu consigo entender que Deus tem um trabalhar todo especial com vocês, minhas irmãs. Não me peça para explicar como é isso. Isso é particular de cada uma de vocês. Vocês precisam conversar, falar com o Senhor e descobrir o que Ele deseja de vocês. Mas ouça o que eu estou falando. Eu me lembro, irmãos, que no culto com as irmãs, como diz o popular aí, a tampa da chaleira voava. Meus irmãos, a pessoa chegava possessa, saía liberta. A pessoa chegava meio na dúvida se queria alguma coisa com Jesus e era transformada. As pessoas eram curadas nos cultos com as irmãs, nos cultos do círculo de oração. Então, desde aquela época, irmãos, eu criei um certo vínculo, uma certa afinidade com os cultos, com o departamento de círculo de oração. E às vezes eu fico até, não digo triste, mas eu fico temeroso quando eu começo a observar, às vezes, o afastamento um pouco das irmãs do círculo de oração, a falta de participação, às vezes, de algumas irmãs que poderiam agregar muito a esse ministério. Então, meus queridos, essa é uma palavra que eu quero deixar para vocês. Se fortaleçam cada vez mais no Senhor, se unam. Se existe um projeto, alguma coisa construída pelas irmãs, pelas líderes do grupo, participem, faça aquilo que você pode fazer. Se você não pode vir todas as segundas no ensaio ou na reunião de oração, venha quando você puder, mas venha. Deixe que Deus te use da forma como Ele quer. Minhas queridas, meus queridos irmãos, nem todos nós somos chamados para estar aqui em cima, falando aqui no microfone, pregando, cantando, louvando aqui, mas você pode fazer diferença aí onde você está sentada, com uma pessoa que está passando dificuldade, com uma palavra, um abraço, ouvindo alguém que precisa muito desabafar. Então, cabe a nós, cabe a cada um de nós buscar e perguntar a Deus o que é que Ele deseja de nós. Qual é o dom, como já foi falado aqui nesta noite, qual é o dom que Ele deu a nós e que precisa ser despertado. Uma outra coisa importante ainda dentro disso que eu estou falando, irmãos, é que isso mostra para mim hoje a importância dos pais levarem os filhos à igreja, à casa de Deus. Às vezes eu vejo o pastor apresentando crianças aqui e ele sempre pergunta, tanto o nosso pastor hoje como outros pastores que nós tivemos, sempre pergunta se os pais prometem levar os filhos à casa do Senhor, trazer os filhos à casa do Senhor. E aqui os pais sempre prometem que vão fazer isso. Mas, infelizmente, às vezes alguns pais acabam deixando, com o passar do tempo, conforme a criança vai crescendo, acaba abandonando essa prática, irmãos. Então, se você tem filhos pequenos, ou se você tem netos pequenos, faça um esforço para trazer eles para a casa do Senhor. Eu não preciso falar aqui como andam as coisas do nosso mundo, como as coisas estão acontecendo aí fora, porque eu tenho certeza que os irmãos sabem até melhor do que eu. Daí a importância da gente ensinar e fazer com que essas crianças cresçam na orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que
a gente instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que até quando ele envelhecer não se esqueça disso. Às vezes a gente não dá muita atenção a isso que está escrito na palavra de Deus, mas isso, comece a observar como as coisas estão acontecendo e você vê que essa palavra é verdadeira. Então, irmãos, eu preciso deixar isso para vocês. Se você tem crianças pequenas em casa, faça o esforço, tragam eles para o culto, mesmo quando eles insistirem que não querem vir. Porque quem faz a obra, quem realiza tudo é o Espírito Santo. Tragam, eles vão para cá sim, eles vão ouvir a palavra de Deus e o restante Deus vai fazer. Mas não deixe eles em casa, se você puder trazer, tá bom? Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Então vamos lá para o texto dessa noite, irmãos. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu não vou demorar, tá, irmãos? Isso é uma palavra bem rápida, uma palavra de orientação que Deus colocou no meu coração, que Deus falou muito comigo esses dias, eu quero compartilhar com os irmãos, dividir com os irmãos hoje. Marcos 10, versículo 46. Eu vou lendo aqui para a gente adiantar, tá bom? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bem, irmãos, eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma reflexão e trazendo uma pergunta para os irmãos. Se hoje fosse feita essa pergunta que foi feita ao cego: que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido a Jesus? Os irmãos já pararam em algum momento para pensar a respeito disso, para refletir a respeito disso? Eu falo, irmãos, porque nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, e às vezes Deus nos responde ou Ele nos pergunta o que é que a gente quer e a gente não sabe o que pedir. Nós hoje cometemos um grande erro, irmãos, de às vezes pedir coisas a Deus baseado naquilo que o nosso irmão tem. Porque o meu irmão canta muito bem, eu também quero aquilo. Porque meu irmão prega muito bem, ou porque meu irmão é cheio do Espírito Santo. Isso você tem que buscar mesmo, ser cheio do Espírito Santo como ele. Mas em outras coisas, nem sempre Deus tem aquilo para você também. A palavra de Deus diz que Deus deu um dom a cada um de uma forma diferente. E às vezes, no passar dos anos, na nossa vida como cristão, por várias vezes, não diretamente, mas nós recebemos essa pergunta de Jesus. Porque às vezes nós estamos clamando: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro. E chega aquele momento que a gente, como cego aqui, importuna tanto o Mestre, que ele vira para nós e pergunta: o que queres que eu te faça? E nós às vezes travamos, ou nós pedimos qualquer coisa, ou nós pedimos a primeira coisa que aparece na nossa frente, sem refletir,
sem ver se realmente era aquilo que Deus gostaria que nós pedíssemos, sem saber ou sem perguntar a Deus se aquele realmente era o desejo dele. Então, fica essa pergunta para a nossa reflexão. Se Jesus perguntasse para você hoje, o que queres que eu te faça? Você quer a salvação de um ente querido? Você está buscando receber mais poder de Deus? Você quer ser melhor como pessoa? Você está buscando um emprego novo? Quer trocar de casa? Quer um carro novo? O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus nessa noite para você. A Bíblia, irmãos, ela fala de algumas pessoas que fizeram pedidos importantes a Deus e que foram atendidos. Eu posso citar aqui, por exemplo, Salomão, que pediu sabedoria para reinar e se tornou o rei mais rico e sábio da história. Vou falar também da mulher Ciro Fenícia, que pela humildade no diálogo lá com Jesus, recebeu a libertação da filha, que está lá em Mateus capítulo 15. Porém, meus queridos, nós precisamos ter a consciência de que várias vezes as nossas orações, elas não vão ser atendidas da forma como nós estamos pedindo. Aí eu pergunto, será que é porque Deus não nos ama? Ou será que é porque o nosso irmão que recebe é mais importante que a gente? De forma alguma, meus irmãos. Como eu já disse anteriormente, Deus trata cada um de maneira individual. O atendimento de Deus para nós é personalizado. Então, Ele não vai, talvez, atender a minha oração da mesma forma que vai atender a oração da Juliana. Talvez o pedido que ela esteja fazendo seja igual ao meu, mas Deus sabe que se eu receber aquilo que eu estou pedindo e que ela também pede, eu não vou ter estrutura para lidar com aquilo. E Deus sempre sabe o momento certo das coisas acontecerem. A carta de um outro ponto importante, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem uma outra versão que diz assim, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Será que nós temos orado pelos motivos corretos? Temos feito os nossos pedidos ao Senhor pelos motivos corretos? Nós temos que lembrar, meus amados irmãos, que às vezes, aos nossos olhos, aquilo que a gente está pedindo, poxa, se vier desse jeito, acontecer assim ou assado desse jeito, for dessa altura ou dessa largura, vai dar tudo certo. Mas só Deus conhece o nosso coração e sabe o que realmente habita lá no íntimo, o que está escondido lá atrás. Tem muita gente, irmão, pasme vocês, aqui, como dizem, aqui não, mas tem muita gente que às vezes pede algo a Deus, simplesmente para mostrar para alguém que ele tem aquilo, ou que ele é mais importante, ou que o dele é mais bonito, coisas desse tipo. Infelizmente, irmãos, acontece isso. Então, Deus jamais vai atender um pedido dessa forma. Deus sabe o que está escondido no fundo do nosso coração. Aí vem a importância da gente pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para orar e pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Eu também, irmãos, já pedi falando nessa questão de pedidos a Deus, eu pedi tantas coisas para o Senhor, nesse tempo que eu ando com Ele, eu pedi tantas coisas que algumas fui atendido e outras até hoje eu nem recebi resposta. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu compreendo que muitas coisas que eu não recebi justamente para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu confesso, meus queridos, que se algumas coisas alguns pedidos meus tivessem sido atendidos por Deus, hoje talvez eu estaria afastado dos caminhos do Senhor,
Talvez hoje eu já não teria mais forças para vir à casa de Deus. Então, nós precisamos ter esse olhar a respeito dos pedidos que nós fazemos ao Senhor. Precisamos ter essa consciência de que Deus, Ele não está deixando de nos atender. Ele está esperando o momento certo para nos atender. Tá bom? Tem até uma canção, meus irmãos, que fala que Deus tem o melhor para nós, e Deus tem o melhor para mim, e realmente eu concordo, e é uma grande verdade. Só que a gente tem que lembrar que Ele também sabe o que é melhor para nós. Além de ter o que é melhor, Ele sabe o que é melhor. Então é a nossa tarefa esperar sempre para que Ele faça no momento certo aquilo que a gente precisa. Tá bom? Na verdade, a nossa visão também, irmãos, é muito limitada, e a gente só vê o que está na nossa frente. Como eu já falei anteriormente, a gente serve um Deus que está acima de tudo, que conhece o nosso coração e que sabe exatamente qual o real motivo de cada pedido nosso. Por falar em coração, como a gente já falou um pouquinho, a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E quantas vezes nós somos enganados por eles, meus irmãos? Mas ainda bem que Deus conhece o que vai aqui dentro. Ainda bem que Ele sabe que às vezes a gente está pedindo alguma coisa porque, por acaso, a gente viu algo na TV muito bonito e acha que aquilo vai ser bom para nós. Mas Deus sabe que aquilo pode ser a nossa perdição. Pode ser o fim da nossa caminhada, da nossa jornada com eles. Por isso também a palavra de Deus diz que sobre tudo que a gente deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, para terminar, irmãos, e por que tanta preocupação com o coração? Por que eu falei tanto aqui de coração? Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Toda essa volta, irmãos, é justamente para voltar nessa palavra. Onde nós temos colocado o nosso tesouro? E onde o nosso coração está colocado? Será que nós temos voltado o nosso coração para as coisas de Deus? Será que o nosso tesouro maior está guardado nos céus, como diz a palavra? Ou será que nós estamos colocando o nosso coração num tesouro terreno? Na nossa casa bem mobiliada, no nosso carro do ano, no nosso emprego, ou talvez em pessoas. Onde nós temos guardado o nosso tesouro? Onde nós temos colocado o nosso coração? Eu falo isso, irmão, mas eu faço essa pergunta para mim também. Porque por vezes nós nos pegamos e descobrimos que, por algum motivo, nós estamos saindo um pouquinho fora da rota. Deus nos deu um mapa, que é a palavra de Deus. Mas por diversas vezes nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós deixamos de seguir as instruções do mapa e começamos a andar por aquilo que está na nossa cabeça. Então fica nessa noite um alerta para nós. Onde nós temos colocado o nosso coração? Qual tem sido o nosso maior tesouro? Onde nós temos colocado a nossa fé? Na nossa riqueza? Nas nossas finanças? Irmãos, eu não estou falando que isso não seja importante, que você tenha uma boa saúde, que você tenha uma boa casa, de maneira nenhuma, irmãos, eu não estou dizendo que isso não seja importante. Para a nossa vida aqui na terra, isso é primordial, é muito importante. Mas isso não pode nos afastar e tirar os nossos olhos do tesouro maior, que é Cristo.
O presbítero Fernando, no domingo, ele falou aqui várias vezes que Jesus está voltando. E às vezes nós ouvimos, né, em 2022 nós ouvimos falar, Jesus está voltando, e Jesus está voltando. Mas nós não paramos para pensar no real significado dessa palavra que Jesus está voltando. Jesus está voltando para nos levar para uma terra muito melhor do que essa que nós habitamos. Jesus está voltando para que nós não precisemos mais entrar nos hospitais. Jesus está voltando para que a gente possa andar, como diz na palavra, em ruas de ouro e de cristal. Jesus está voltando para acabar com todo o sofrimento, meus irmãos. Jesus está voltando para nos dar uma vida que é infinitamente melhor do que essa que nós temos aqui. Mas muitas vezes a gente fica preso no terreno, preso naquilo que nós podemos fazer, preso naquilo que a gente pode comprar, preso, né, naquilo que é muito bonito aqui aos nossos olhos, e nos esquecemos que a palavra de Deus garante que tudo aquilo que Jesus foi preparar é muito melhor do que tudo isso aqui. Então, meus amados, meditem nessa palavra. Jesus está voltando, e Jesus está voltando de verdade. Não é só uma palavra da boca para fora. Eu ouço isso desde que eu era menino, como eu já falei aqui, e cada vez mais eu sinto isso se tornar realidade, através das coisas que acontecem, através do mundo que nós vivemos, das coisas que nós vemos nos meios de comunicação. Tudo isso mostra que Jesus está voltando, e muitos de nós cristãos estamos desatentos. Muitos de nós estamos envolvidos com as coisas dessa vida e não dando atenção a esse fato de que hoje, quando o dia terminar, a volta de Jesus está mais próxima ainda. Então fica esse alerta para nós a respeito da vinda de Jesus. Ela é real, é mais real do que a gente imagina. E se nós não nos apegarmos com Deus, se nós não colocarmos a nossa vida no altar, se a gente não pedir para que Deus cuide de nós, se nós não pedirmos fortalecimento para a nossa vida espiritual, nós não vamos suportar o que ainda está por vir. Tá bom, irmãos? Então fica isso para a nossa reflexão a respeito da vinda de Jesus. Ela está próxima e ela é real. Outro ponto, irmãos, que tem causado muitos danos à nossa vida com Jesus, à nossa vida espiritual, é que hoje a gente quase não pede mais o poder de Deus para a gente vencer o mal. Às vezes a gente vive a nossa vida de cristão vendo o que vai acontecer, né? Tá difícil, mas eu ainda consigo, eu aguento mais um pouquinho. E Jesus está ali do lado perguntando: o que você quer que eu faça? A gente olha para Jesus e fala: eu ainda não preciso do Senhor, eu consigo andar mais um pouco. Lá na frente, Jesus pergunta de novo: o que você quer que eu faça? E a gente continua caminhando com as nossas próprias forças e não damos atenção à pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Nós não pedimos, meus irmãos, a fé para os dias maus, renovação da esperança em Deus, para que a gente não desanime, o enchimento com o Espírito Santo e outras bênçãos espirituais que Ele quer nos entregar. Uma outra questão também é que nós temos falhado no nosso relacionamento com Deus. Isso, irmãos, como eu já disse anteriormente, a começar de mim. Tenho falhado muito no meu relacionamento com Deus. Não tenho gastado tempo, não tenho reservado tempo. Muitos de nós, às vezes, pegamos a Bíblia só no domingo, quando nós vamos para o culto.
E isso é um grande erro nosso. Como eu já disse, o mapa está aqui, mas se a gente não consultar o mapa, a gente vai se perder no caminho. E Deus deseja muito se relacionar com a gente. Se a gente passar pela Bíblia, em todas as histórias bíblicas, até lá no Novo Testamento, a gente vai ver que o que Deus procurou sempre foi restaurar o relacionamento com o homem. Jesus veio justamente para isso, irmãos, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nada mais que isso. A morte de Jesus na cruz foi para que a gente pudesse voltar a ter direito a estar com Deus. E a nossa vida aqui é tão corrida, às vezes a gente corre atrás disso, atrás daquilo outro, e nos esquecemos do real motivo que nós estamos aqui. Nos esquecemos que Deus está ali esperando uma palavra nossa, um pedido nosso, esperando que a gente leia a palavra para entender o que está acontecendo, esperando que a gente atenda ao pedido, ao chamado dele de alguma forma. Voltando ao texto, meus irmãos, para a gente poder encerrar, o cego, ele foi chamado por Jesus, que perguntou: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir muitas coisas, eu poderia dar muitos exemplos de coisas que ele poderia pedir. Jesus poderia atender, mas ele continuaria cego. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, meus irmãos. O que queres que eu te faça é a pergunta de Jesus. Mas peça sabedoria a Deus para que você peça a coisa certa também. Há muitos de nós que estamos padecendo, andando ao lado de Cristo. Estamos passando dificuldades, necessidades, servindo ao Senhor. Porque Deus não é bom, porque Deus não é capaz, porque Jesus não é capaz, não. Porque nós estamos pedindo a coisa errada. Deus está esperando de nós mais proximidade, e a gente só faz pedido, só pede isso, pede aquilo outro, mas não pede mais proximidade e mais relacionamento com Ele. Então, se o cego ele pedisse, por exemplo, Jesus, eu quero uma capa nova, talvez Jesus daria uma capa nova para ele, ele continuaria cego e mendigando ali na beira do caminho. Então, isso é um alerta para todos nós. Em vários momentos da nossa vida, meus queridos, na verdade, hoje mesmo, e para ser preciso agora, Jesus está nos fazendo a mesma pergunta. E qual vai ser a nossa resposta para Ele hoje? Que eu torne a te ver? Que eu torne a entender os seus planos, os seus caminhos? Que eu torne a sentir a alegria de andar contigo? Ou vamos continuar pedindo só coisas materiais e terrenas e continuar padecendo à beira do caminho? Que Deus, em Cristo Jesus, nos dê sabedoria, irmãos, para no momento em que nós ouvirmos Jesus nos chamando e perguntando: o que queres que eu te faça? A gente peça para voltar a enxergar o agir dele, que a gente peça para começar a ver aquilo que nós estamos pedindo acontecendo, para que a gente comece a enxergar a salvação daquele ente querido nosso acontecendo, para que a gente comece a ter mais relacionamento com Deus. E o restante, meus irmãos, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Como eu sempre falo para minha esposa em casa, às vezes numa conversa a respeito de alguns assuntos, Deus vai responder, e Ele sempre responde. Eu sempre falo isso para ela. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. Talvez você entrou aqui hoje passando por uma aflição, por um momento difícil da vida, meu irmão. A palavra que eu quero deixar para você hoje é que você não desanime. Não abandone a cruz ainda não. Peça para que Jesus te ajude, para que Jesus te dê força. Talvez você esteja sentado aí, seu coração esteja moído, massacrado por uma situação que está acontecendo. Mas o que eu quero falar para você
é que Deus tem solução para isso que você está passando. Todos nós, num momento ou outro da vida, vamos passar por momentos difíceis, irmãos. E Jesus nunca nos garantiu que a gente ia ter uma vida regalada com tudo certinho e que a gente não ia ter problema nenhum. Mas o importante é que a gente nunca se esqueça dele, a gente nunca tire os nossos olhos dele. A gente se lembre sempre da palavra de Deus, sempre das palavras de Jesus. O conforto real e verdadeiro só vem de Deus, meus irmãos. Talvez eu possa te falar uma palavra que vai talvez alegrar o seu coração agora, vai te encher de esperança agora, e daqui 5 ou 10 minutos você sai daqui, não se lembra direito daquilo que eu falei e tudo volta a acontecer. Mas quando a palavra de Deus penetra verdadeiramente no seu coração, nunca mais você esquece e nunca mais você se torna a mesma pessoa, você volta a ser a mesma pessoa. É só a palavra de Deus que pode transformar a sua vida de uma forma verdadeira. Irmãos, como eu já falei, nós estamos em tempos difíceis. Então não se contente com uma vida superficial com Jesus. Não se contente, irmãos, em simplesmente vir aos cultos de domingo, ouvir uma boa palavra, sair daqui alegre e chegar no meio da semana já sem forças para continuar caminhando. Receba a palavra, leia a palavra novamente, se alimente da palavra durante a semana, se fortaleça na palavra, para que você continue de pé, para que você continue crescendo na presença do Senhor. Não se contente, irmãos. Uma das grandes mentiras do inimigo hoje é que a gente pode viver a nossa vida com Cristo de uma forma mais light. Não, que isso? Para que ir todo dia na igreja? Eu sei que muitos trabalham, estudam, têm dificuldades, eu também tenho, irmãos. Mas há dias que a gente às vezes pode vir e a gente não vem. Então não se contente, irmãos, simplesmente em viver aquela vida mediana. Será que aquela palavra que o pastor falou realmente tem sentido, é verdade aquilo lá? Não, pelo contrário, queira que aquela palavra que ele pregou aqui se encaixe na sua vida, seja verdadeira na sua vida. Há uns dias atrás, um pastor que veio nos visitar do Mato Grosso, ele contou aqui o testemunho da cura do câncer da esposa dele. Irmãos, se existe alguém enfermo na sua família, não se contente. Peça a Deus que cure essa pessoa também. Jesus continua curando, Jesus continua sendo o mesmo, meus irmãos. Talvez nós é que começamos a mudar os nossos pedidos, nós que começamos a mudar as nossas prioridades. Então, meus amados, eu deixo aqui, não se contente em viver uma vida aquém daquilo que você poderia viver com Deus. Se talvez hoje você ainda está meio enfraquecido, está passando por um momento difícil, peça que Deus te fortaleça. Se você está precisando mais do que isso, peça ajuda aos nossos irmãos, peça ajuda aos pastores, peça oração na igreja, mas não fique tentando caminhar sozinho. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, que o Senhor nos ajude a responder essas questões, essa pergunta que Jesus faz para nós todos os dias. O que queres que eu te faça? Que isso não seja só uma pergunta que a gente ouve e fica perdido ao responder, mas que no momento em que nós ouvimos no nosso ouvido a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça, a gente tenha uma resposta e tenha um pedido que vai mudar a nossa vida para todo sempre, de uma vez por todas. Amém? Meus amados, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que tudo aquilo que eu falei aqui possa se tornar realidade na sua vida. Irmãos, eu desejo do fundo do coração que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a vencer as suas batalhas, que Deus abra os seus olhos espirituais para que você possa enxergar além daquilo que está acontecendo, para que como os olhos do moço foi aberto para ver
os cavaleiros, os exércitos de Deus, os seus olhos nessa noite espirituais sejam abertos para ver o agir e a manifestação espiritual de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos, que Deus dê uma boa noite para os irmãos e um ótimo restante de semana em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.